reconhecimento governamental de uma situação de uma absoluta anormalidade. O executivo tem que ser de uma forma viabilizado de uma forma rápida, devido à emergência de uma situação, e visando inclusive a adoção de medidas que garantam a sobrevivência das pessoas, tais como isolamento, suspensão de serviços municipais e o fechamento de estabelecimento privado. No momento atual, a situação de calamidade está nacionalmente decretada e nos estados declarada, e em vários municípios ela está reconhecida. A princípio, não seria necessário passar pela Câmara de Vereadores esse decreto, a convalidação do decreto para o reconhecimento de calamidade pública. No entanto, existem algumas disposições em que é necessário, então, a aprovação pela Câmara, mas não a calamidade pública em algumas situações que se sabe que decretos de todos os municípios, eles têm validade, inclusive a nível nacional e estadual, sem a aprovação, por isso que se chama decreto, né? Então, não necessitaria disso. No entanto, é necessário para fins da aplicação do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu vou ler agora. Na ocorrência de calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, e pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo 21, 31 e 70. Inciso 2. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Então, como ele, além não se limita à aprovação somente do estado de calamidade, mas de algumas medidas que dependem da autorização legislativa, é pertinente o encaminhamento por meio de projeto de lei. E uma das situações é a prorrogação dos prazos por meio de decreto. O que acontece? Numa situação normal, no município de Três Passos, não seria o ideal a prorrogação de nenhum tipo de prazo por meio de decreto. Por quê? Porque na nossa legislação municipal, nosso Código Tributário Municipal, está lá, então, a estipulação de um prazo, que é IPTU, por exemplo, 10 de maio. Uma lei complementar. E todos sabem que uma lei complementar ela exige um rito diferente, um quórum diferente, uma tramitação diferente. Existe uma burocracia maior. Mas, no caso dessa questão de prorrogação de prazo, considerando que não se trata de uma majoração de tributo, não se trata de redução de prazos, não há um prejuízo para o contribuinte, está se prorrogando, né, o prazo para pagamento. A legislação tributária, ela abrange não somente a lei em sentido estrito, mas também os decretos. Inclusive, um decreto de um município pode alterar o Código Nacional, Código Tributário Nacional, quando não há prazo. No nosso caso, tem um prazo. Mas o prazo, numa situação excepcional como essa, numa normalidade, eu diria, teria que ser um projeto de lei e não um decreto, passado pela Câmara, por projeto de lei complementar para alterar. Mas, considerando que estamos numa excepcionalidade, que teria que ter mais uma reunião de comissões, mais uma leitura, uma aprovação num quórum diferenciado, e que não vai trazer nenhum prejuízo ao contribuinte, então, eu considero legalmente ok para se vá à votação, lembrando que não é uma carta branca. Não é a questão de se o Poder Executivo fazer o que ele bem entender, ultrapassando todos os limites da lei. Então, qualquer outra alteração que não seja a prorrogação de prazos deverá passar por nós para fins de fiscalização. Até porque, por mais que hoje os decretos estão sendo amplamente publicados, eles não têm a mesma legalidade estrita do que um projeto de lei que passa pela Câmara. Então, nesse sentido, como a prorrogação de prazo ela não submete à legalidade em sentido estrito, não há problemas para que se vá à votação nesse sentido. Lembrando que a minha orientação é com base em decisões do STF, do STJ, e também com base em conversas que eu tive com o IGAN, e não se atém a nenhuma questão de mérito e de poder decisório. Seria isso, então.
Nós vamos modificar então um pouco o debate, envolvendo a outra comissão nossa. E vamos estender então a palavra para o vereador Vinícius, que apresentou uma moção. Não sei se o vereador Ilho quer explicar um pouco sobre isso, ou o Vinícius mesmo faz essa explanação. O emprego, renda ou proteção trabalhista, os informais, os autônomos, o setor agropecuário, os trabalhadores do comércio, indústria e serviços, as pequenas e médias empresas que precisam manter os seus colaboradores. Então esse foi um pedido que eu protocolei no dia 23 de março, com o apoio dos colegas de Câmara, e que de alguma forma é reforçado hoje através desse ofício que os empresários, comerciantes e empreendedores autônomos aqui do município entregaram agora pela manhã aqui junto à Prefeitura Municipal. Através dessa mobilização que fizeram hoje, e a gente, enquanto Câmara de Vereadores, eu acho que tem que agora se esforçar em fazer esse contato com o Executivo, saber de que forma o decreto que vai ser editado pelo Executivo, quais são as condições então que ele vai estabelecer. Eu acredito que é muito possível, em função desse desse período de calamidade pública, isentar uma série de setores do pagamento desses tributos, fazer mais ou menos o que vem sendo estudado agora para ser feito, faixas, né? Aquelas pessoas que estão sendo contempladas agora com o benefício emergencial, por exemplo, né? Há todo um cadastro aí de pessoas, de contribuintes, então que seja feito um estudo daqueles que podem ser isentados, daqueles que podem receber um abatimento de 50% no pagamento, ou então estender o número de parcelas para o pagamento de algumas questões. E também, né, como eu coloquei aqui nesse pedido de indicação, também a questão, acho que tem que se ter um olhar atento aí à questão agropecuária também aqui no município, então por isso que eu coloquei junto essa questão de se criar uma linha de momento a coisa é generalizada no setor agropecuário devido à estiagem, então acho que é preciso se criar também um mecanismo de apoio à agricultura familiar do município. Brevemente, para a gente não se estender muito, é essa aqui a solicitação que a gente encaminhou ao Executivo. Na verdade, explicar à comunidade também, protocolamos no dia 23, como não tivemos sessão ordinária aqui da Câmara, esse é um pedido de indicação, ele precisa ser apreciado numa sessão ordinária, mas a gente protocolou também através de um ofício lá junto ao Executivo, então é de conhecimento deles já também esse
esse pedido. Tá bem? Obrigado aos colegas. Muito bem. Ouviremos, então, que foi convidado pelo presidente da comissão, que é o Ido, por sugestão do membro da comissão, o vereador Arley, o Antônio Afonso Granis, que é presidente do nosso Sindilojas aqui de Três Passos, para a sua explanação, então, referente a esse projeto. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço. É muito importante para a entidade Sindilojas a gente poder participar, talvez, né, dessa discussão, ou talvez de uma solicitação para a mudança dessa PL, né, por entender que ela, talvez, por se tratar inicialmente de postergação de impostos, ela acaba nos levando a uma situação de empilhamento de pagamentos ali na frente. E como todos observam que, principalmente as empresas que não estão no grupo de empresas consideradas essenciais, obviamente elas estão ou totalmente fechadas ou parcialmente fechadas, não podendo exercer suas atividades e, obviamente, não podendo gerar renda, né, e nem desenvolver essa parte econômica, perfeito? Então, a minha solicitação, e aí eu gostaria de ler a minha tentativa de, através dessa casa, buscar apoio para poder atingir o objetivo dessas mudanças. Então, esse ofício, ele atende à Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista a situação desencadeada aos problemas de emissão dos decretos relativos ao fechamento total ou parcial do comércio, tidos como não essenciais, citados no decreto municipal número 28/2020, que decreta a situação de calamidade pública, estamos solicitando apoio desta Casa, Câmara de Vereadores Três Passos, sabendo que foi enviada pelo prefeito municipal a PL 21/2020, que tão somente fala em prorrogações e de pagamentos de IPTU e tributos, onde achamos necessária e oportuna solicitação de isenções desse pagamento. E aí a gente enumerou algumas solicitações nesse pedido. Então, a primeira, isenção do pagamento de IPTU, exercício 2020, para as empresas proprietárias de imóveis e empresas pagantes de IPTU acrescido seu valor de locação. O que eu quero dizer com isso? Que se houver essa possibilidade, é que esse tributo ele seja isento para empresas que locam imóveis, porque normalmente essas empresas elas assumem o seu pagamento juntamente com o seu aluguel. Então, as que juntamente com o seu aluguel também pagam IPTU, que normalmente é a maioria dos contratos de locação, então a essas também se atinge a isenção desse tributo. E, obviamente, as que também têm, que estão dentro dessa categoria de não essenciais, que também são proprietários de seus imóveis. Um segundo item, isenção de pagamentos de tributos relativos ao ISS, Imposto sobre Serviços, enquanto houver a condição de calamidade pública municipal. Terceiro item, isenção da cobrança de alvarás sanitários e locações no exercício 2020. E aí, aqui tem uma outra situação que a gente entende que muitas empresas estão tendo muita dificuldade, que é na questão dos recebíveis. A flexibilização para essas empresas que possam receber o pagamento de seus recebíveis enquanto a duração da condição de calamidade pública. Por meio dessa, Sindilojas Celeiro e empresas representadas, buscam o vosso pronto atendimento quanto às solicitações acima. Desde já colocamos à disposição para trabalharmos em prol do desenvolvimento do município, atentosamente, Antônio Afonso Grande, presidente da entidade. Bom, eu, talvez, oportunizando a estada aqui, que não é muito natural, né? Não é muitas vezes que a gente se encontra, uma parte representativa
do empresariado Três Passos e na frente de Edis, né, a uma casa tão representativa. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários que são inerentes à parte desse ofício, sobre questões que acabaram ocorrendo aqui no comércio e que aí motivou toda essa movimentação que talvez alguns puderam observar. Nós, enquanto empresários, entendemos que, infelizmente, nessa movimentação de decretos emitidos ou por governo federal, estadual e municipal, tivemos um imbróglio que nos trouxe uma complicação, inclusive, de desenvolvimento das nossas atividades. E talvez isso acabou, como machucou muitos empresários, né, acabou nos trazendo a essa carreata, porque talvez foi a maneira de mostrarmos ao quanto muitos estão sendo atingidos. Basta dizer que a gente já tem a informação que nós temos em torno de 100 notificações, né, desenvolvidas pela parte fiscal da cidade contra empresários, né? Então isso é um fato de que só se explica a esse problema do imbróglio, certo? A falta de entendimento, a falta de interpretação e talvez também pela amplitude que ele tem, perfeito? Porque nós tivemos situações aqui na cidade que sequer a gente teve a emissão do decreto pelo prefeito municipal e alguns dias antes nós já tivemos a fiscalização dessas empresas, né? E muitas vezes, sempre o empresário normalmente esperou o decreto do prefeito para daí trabalhar o seu, digamos assim, a possibilidade de entender o decreto e fazer o valer, certo? Outro problema também que acabou impactando nessa questão, que muitos não tiveram acesso à questão das EPIs, né? Questão de máscara, álcool gel, dificuldade de comprar, né? Então também isso ocasionou que muitos não puderam apresentar em suas empresas quando lá o fiscal chegou, né? Então esses tipos de imbróglio acabou nos levando a essa carreata. E por final, no início da semana, a gente tentou entregar talvez esse documento ao nosso prefeito e a gente teve uma negativa, aonde ele colocou que a nossa situação ela só se resolveria se o poder governamental nível nacional e estadual estendesse algo. Então, por isso que eu estou aqui pedindo aos edis, né, da casa, que conhecem bem o desempenho do comércio, né, ao quanto esse comércio já colaborou com esse município, né, e com as pessoas, né. Nós temos, felizmente, um comércio extremamente organizado, um comércio evoluído, né. Nós temos entidades representativas, né. Então, eu acredito que em nome desses, né, eu estou aqui fazendo esse pedido para que a gente retome uma situação de que a gente possa sair bem dessa situação, né? A gente sabe, entende que a parte da saúde está muito preocupada, certo? Mas também entende que essa questão tem dois lados. Esse lado que a gente está preocupado é o lado que a gente não está vendo a proteção. Me parece que ninguém está de maneira mais atuante olhando para essa situação. Então fica aqui talvez a minha reclamação nesse sentido, se é assim que posso colocar, e com certeza agradecendo o espaço, né, esperando a colaboração de todos, para a gente poder realmente ajudar essas empresas, né. A gente já tem, gostaria de trazer um número para vocês aqui, nós já temos hoje dentro dos espaços em torno de 120 demissões, né, isso já foi feito o levantamento através do setor contábil aqui da cidade. Então, se eu estou praticamente no início ainda de todo esse problema, falando na questão temporal, né, que nós estamos somente a 30 dias dela, e talvez esse decreto nos leve a 120, a 150, a 180 dias de fechamento dessas empresas, né, fica muito complicado, porque se sabe que nesse decorrer aí, empresas pequenas possivelmente vão fechar,
né? A gente tem um risco de uma calamidade pública estendida a problema de assaltos e de outras questões, né? Talvez gostaria de deixar essa menção aqui, né? Porque eu estou aqui realmente pedindo apoio, ajuda, entende? Por entender que nasci aqui, convivo com muitos aqui, certo? Sou líder de uma entidade que realmente está chamando, pedindo apoio, porque nada está chegando. O governo federal colocou situações aí que não chegou. O governo estadual colocou algumas, não chegou. Agora nós temos uma situação com o governo municipal, tomara que essa chegue, que essa ajude, certo? Porque se isso aí não se efetuar, não se efetivar a médio prazo, né, fica muito complicado. Vocês querem ver uma situação que ocorreu essa semana? Todos os empresários tinham a sua obrigação de pagar no seu quinto dia útil o salário dos seus funcionários, certo? E sempre veio a nós que nós teríamos linhas de crédito, 60 dias, buscar nos bancos para poder depois pagar, né, com carência e com prazo dilatado para devolver esses valores via financiamento. Até agora não chegou nada. Entende? Não chegou nada, não se viabiliza nada, está todo mundo preocupado. Talvez essa carreata mostre um pouco isso, né? Entende? Então, estou aqui pedindo, né, a ajuda da casa para que realmente a gente soma esforços juntamente com a prefeitura para que entendam um pouquinho diferente o que está acontecendo. Não olhem só o que as regras impõem a todos aqui, né? Nós temos que ser sensíveis, porque se não for dessa maneira que a gente trabalha nessa cidade, infelizmente tem que dizer que daqui a 3, 4 meses nós vamos ter um comércio arrasado, né? Nós temos empresas aí de curta data, essas sumirão, vão impactar em empregos, né? Talvez a gente não recupere isso aí, talvez em 3, 4 anos. Então fica muito difícil. Perfeito? Então, muito obrigado pelo espaço. Entendo o meu chororô aqui, mas é uma realidade, vocês estão convivendo com isso. Nós estamos muito preocupados. Perfeito? Muito obrigado. Resta nos agradecer, então, a participação importante do vereador e do vereador Vini, do Cuca, Antônio Afonso Grande. Vamos dar sequência à nossa reunião das comissões. O relator da nossa comissão é o relator William, então eu passo para ele a sua colocação e, se possível, o seu voto com relação a esse projeto. Bom dia. Com certeza é uma situação um pouco diferente, não se trata aqui apenas de uma análise fria do projeto. Como eu sei, quero agradecer inclusive a presença aqui do Cuca, do Antônio, dizer que essa casa sempre está aberta para todas as entidades, todas as pessoas físicas, jurídicas participarem e exporem suas opiniões, suas reivindicações. E sei que também temos uma audiência maior hoje pelo Facebook. Então, nós aqui, colegas, sempre aproveitamos esses momentos para também explicar um pouco do nosso trabalho. Eu sempre fiz questão de fazer isso, como eu estou atuando como relator desse projeto aqui, e muitos não sabem como funciona esse trabalho das comissões, que é a parte técnica e eu considero como fundamental do nosso trabalho como vereador, e ela é a que menos aparece, inclusive, de porta para fora. Esse projeto de lei, ele gera para nós 3 momentos, que é a leitura dele numa sessão extraordinária que aconteceu ontem, o respeito a 24 horas, conforme as normas, para uma discussão técnica através das 2 comissões, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, com uma análise sobre um ponto de vista, que tem que é representado aqui pelo presidente Jair, eu e o colega Edivan, Comissão de Orçamento e Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, representados pelos colegas Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni. Então são 2 análises, mas obviamente que a gente faz o debate em um momento só. E um terceiro momento que vai ser a discussão do mérito. Para qualquer projeto é assim que acontece. E explico tanto para o colega Antônio Grande Jucuca e como para as pessoas que estão nos acompanhando. Então hoje nós estamos vivenciando o momento técnico, a análise técnica
Tivemos no início da explanação as explicações da Cristina, e aqui eu quero parabenizar mais uma vez ela, o trabalho que ela realiza com todos os projetos, que é uma análise técnica e sempre muito bem fundamentada, e muitas vezes ela se encontra em situações complicadas porque é mal interpretada, muitas vezes no momento que acham que o que ela está trazendo é uma análise de mérito, e eu explico para quem não sabe, mérito é analisar o projeto em si mesmo, as consequências que ele vai ter caso aprovado. Então é a análise, o mérito é a opinião que nós temos como vereadores no momento do voto, que é o terceiro momento. E não, nesse momento aqui não se analisa mérito, não se vota opinião. Aqui a gente analisa a parte técnica do projeto. E por isso a gente ouve sempre a Procuradoria da Câmara de Vereadores, porque ela vai nos dizer se ele tem algum impedimento técnico, se tem algum impedimento em relação à constitucionalidade dele, se ele respeita as normas da Câmara e as normas do município. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é a análise técnica. Segundo a análise técnica da Procuradoria, o projeto não tem nenhum problema. Tá? Vou trazer alguns pontos em relação a esse projeto. Primeiro, explicar para o representante do Cindy Lojas, para o Antônio Granich, que esse projeto aqui, a análise dele aqui, e mesmo a votação dele, não interfere em nada nas reivindicações que o Cindy Lojas vem trazendo. Né? São momentos diferentes, inclusive o momento da indicação que o Vinícius fez, que foi assinada por todos os colegas vereadores, inclusive. Como é que funciona na parte prática isso aí? Tanto as indicações que o Vinícius trouxe e que os colegas vereadores assinaram, como os pedidos e as indicações que o Cindy Lojas nos traz aqui representando os comerciantes, boa parte dos representantes do município, a Câmara, como poder legislativo e que faz uma espécie para facilitar o entendimento das pessoas de meio campo nessa discussão, pode receber essas indicações e encaminhar ao Executivo. É o que nós vamos fazer, nós acolhemos as indicações tanto do Vinícius, que representa todos os vereadores, como do Cindy Lojas, e encaminha ao Executivo da mesma forma como uma reivindicação da sociedade. Estamos aqui atuando, então, como representantes do povo, tanto pessoas físicas como jurídicas, reencaminhando os pedidos que o Cindy Lojas trouxe para nós. Esse projeto aqui, o projeto de lei 21, ele, como muito bem explicado pela Cristina, ele nem precisaria, na questão do reconhecimento da calamidade pública, passar pela Câmara. Essa é uma questão que a discricionariedade do Executivo traz para ele, dá esse poder a ele. Porém, no momento que fala de prorrogação de vencimentos e renegociação de dívidas, precisa sim passar essa discussão pela Câmara de Vereadores. E é por isso, somente por isso, que necessariamente nós estamos discutindo ele aqui. Né? O trabalho de relatoria. Na minha comissão, estou sendo eu, poderia ser o Edivan, poderia ser o Jair. O presidente sempre, no momento da leitura do projeto, destina o trabalho de relatoria de cada projeto para algum vereador. É a obrigação de todos os vereadores lerem os projetos e analisarem, porque eles têm que ter conhecimento técnico, tanto no trabalho de comissões, como reconhecimento técnico e político e social para o seu voto na análise de mérito na sessão que vai ser votado o projeto. No trabalho de relatoria, obviamente que a nossa atenção, o relator ele tem que ter uma atenção maior para a parte técnica do projeto. Então, cumprindo esse papel aqui, eu trago a informação de que, as informações que eu acabei de apresentar para vocês, e chamo a atenção para o artigo 4º do projeto, que traz o seguinte texto: fica autorizada a prorrogação dos vencimentos de dívidas vincendas de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020. Parágrafo 1º, as novas datas de pagamento serão fixadas em calendário do Poder Executivo a ser publicado por meio de decreto. Eu acredito que esse artigo 4º, com o seu parágrafo 1º, dá justamente a abertura para o acolhimento das indicações feitas através da indicação do Vinícius e pelas sugestões do Cindy Lojas. Lembrando que uma das indicações abre espaço principalmente para a questão das dívidas na questão tributária.
e não tributária. Então, ele é bem amplo na questão de discussão. Lembrando sempre que tem que respeitar a legalidade. Então, tem certas coisas que o Executivo não pode atender. Eu não sei dizer o que das indicações presentes aqui pode ser atendida. Mas é obrigação, sim, do Executivo, no momento que ele recebe as nossas indicações, tanto a do Vinícius como a do Cindy Lojas, nos responder, nos dar o retorno. Então, é importante o Cindy Lojas procurar o Executivo, mas também a Câmara de Vereadores, sim, porque o Executivo nos deve satisfação das indicações que a gente fizer. Então, obviamente, nós vamos ter uma resposta às indicações do Vinícius e do Cindy Lojas e, consequentemente, vamos repassar essas respostas à entidade. Outra parte técnica que eu chamo a atenção aqui, que também na questão da agropecuária, né, o artigo 5º fica autorizada a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações perante o município assumidos por produtores rurais e empreendimentos privados no âmbito de programas de desenvolvimento econômico pelo prazo de duração da calamidade pública reconhecida por essa lei. Então, assim, as questões de acolhimento das sugestões, elas são posteriores a esse projeto. Os artigos que eu destaquei aqui, eles abrem espaço para esse tipo de discussão. Acolher esse projeto e aprovar esse projeto hoje na parte técnica, a parte de mérito é posteriormente, provavelmente amanhã, numa nova sessão extraordinária, como está previsto, justamente abre espaço para isso aqui. Então, no meu ponto de vista aqui, técnico, como relator, eu quero explicar que esse projeto ele vai ao encontro do que estamos buscando. Justamente isso, para deixar bem claro, né? Então, acolhimento dos pedidos dos vereadores, acolhimento dos pedidos do Cindy Lojas e a aprovação desse projeto, que vai ser posterior na questão do mérito, eles vão para o mesmo objetivo. Eu vejo dessa forma. E a minha análise técnica aqui como relator, ela é de que esse projeto está de acordo com a constitucionalidade, de acordo com o regimento interno dessa casa, ela está de acordo com as possibilidades do Executivo e de acordo com as possibilidades do Legislativo. A discussão do mérito dele é posterior, mas eu adianto que ele vai ao encontro de todos os objetivos, tanto aqui da Casa dos Vereadores como do Cindy Lojas. Então, como relator, o meu voto aqui é que esse projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Por sugestão do presidente da comissão, do Ido, nós mantemos aberto a discussão não do voto, né? Depois nós pedimos ou querem fechar quer fechar. Eu queria fazer só um comentário em relação ao relatório do nosso relator, o vereador Tocha, né? A questão do projeto, nós ouvindo legalmente as colocações da nossa assessora, a doutora, a nossa doutora aqui, a Cristina, está tudo apto para ir para a votação. Bom, quanto a isso, o projeto dessa maneira nós temos que votar para não perder ainda a prorrogação que seria, né, dos pagamentos, tanto da zona urbana como da zona rural, quer dizer, dos agricultores como os tributos aqui do município. Outro fato positivo é que o prefeito reconhece, ele está reconhecendo, né, que é de calamidade pública aqui no nosso município. Então, é um reconhecimento que está sendo em quase todos os municípios. E eu quero dizer, a questão, Cuca, pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu estou aqui, né, hoje o prefeito é o Zé Carlos. Bom, o prefeito, amanhã pode ser outro prefeito, mas o prefeito, a não ser que muda a lei lá de cima para baixo, o prefeito nenhum pode perdoar, ele pode anistiar IPTU ou dívidas que sejam contraídas, que sejam tributos, que sejam do município. Ele não pode perdoar. Nenhum prefeito pode perdoar. Hoje, então, nós temos que ser corretos nessas colocações. Ele não pode. Mas, diante dessa epidemia que aí está, há a possibilidade de vir lá uma lei maior que vem de cima para baixo. E vindo uma lei de cima para baixo, uma lei maior, tem que vir, inclusive do presidente, tem que vir, daí vem para o Estado e vem para o município. IPTU, como eu estava dizendo, o prefeito não pode anistiar. Não existe como anistiar. Mas quem sabe, Cuca,
A gente está diante de uma situação muito grave, que é essa situação, e a gente fica aqui num fogo cruzado, a gente como vereador do município, e até eu estava colocando, nós estávamos comentando com os vereadores antes aqui, que sempre estoura a corda na parte mais fraca. E a parte mais fraca vai ser no município, vai ser no prefeito e vai ser em nós, vereadores. A cobrança, né, as solicitações, as reivindicações vêm de todos os setores da sociedade. E a gente sabe, eu entendo, que o vírus está aí, que a doença está aí, e esse isolamento, ele é necessário. Mas também é necessário que o comércio não pare também, o comércio não pode parar. Então são situações que nós estamos diante de uma grave situação, da doença e do comércio, do desemprego, do fechamento das pequenas empresas, das pequenas indústrias. Então nós vamos viver lá na frente, daqui a uns dias, uma cidade praticamente... Quem vai sobreviver é quem tiver mais poder de fogo, o maior vai sobreviver. Mas e o pequeno, como fica o pequeno? Aquele que paga certinho o seu tributo, que paga seu imposto. Porque quem paga, na verdade mesmo, é o pequeno. O pequeno empresário é que paga certinho, né? Então nós temos numa situação, e nós temos que achar um meio para que a gente consiga dar uma ideia, que a gente consiga achar um meio termo, né? Um termo inteiro para que a gente saia dessa situação. Eu fiz uma anotação aqui, como o prefeito não pode anistiar, não pode perdoar essas dívidas ao qual IPTU, essas dívidas já contraídas, né, do pessoal do interior, eu peguei e fiz uma colocação aqui, já que o relator estava falando as coisas bem certinho, o Tocha estava falando certinho a questão, né? Então, eu peguei aqui, já que foi falado aqui do artigo 4º, para a gente então lutar juntamente com o prefeito, nós, Câmara e Sim de Lojas, Cassis, a gente lutar para que consiga, então, o município consiga pagar, nem que seja o mínimo, o aluguel para essas empresas, essas mais pequenas. Que fizesse lá um estudo, que fizesse um meio lá, para que a gente conseguisse, de uma forma, socorrer, então, o pequeno empresário, aquele que está mais sofrido nesse momento. Não sei, Cuca, de repente daria para levar adiante essa ideia, e pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o fim do ano, pagar o aluguel para essas pequenas empresas, para o pequeno empresário, então. Seria essa a minha colocação. Eu gostaria, se possível, também fazer uma colocação. Pelo que eu tô Marli, deixa eu só... Eu esqueci um ponto aqui da análise técnica, assim, eu peço desculpas, tá? Que vai, voltando um pouco para essa análise técnica, que é o nosso momento aqui, as respostas que nós vamos receber, tanto assim de lojas como executivo, do que pode e o que não pode, eles são obrigados a nos dar. E sim, os decretos municipais, eles obedecem sim um decreto estadual. Nós temos que sempre entender a legalidade. Então, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul estão incrementando decretos de medidas de proteção, enfim, baseados no decreto estadual, e tendo que respeitar sobre consequência de cobrança do Ministério Público e do governo estadual. Então, deixando bem claro, isso é um ponto de vista técnico, isso é fato, é assim que funciona. Então, qualquer mudança nesse sentido que vá contrária ao decreto estadual tem que ser construído politicamente para que mude o decreto estadual, e o decreto estadual respeitam também a orientação federal, para vocês verem como é complicado essa construção. Agora, eu vi uma notícia ontem de que, quem sabe, os protocolos federais vão para um caminho de um abrandamento das medidas em certos locais. O Brasil é muito grande, então cada região do país vai estar em momentos diferentes no combate ao coronavírus, e isso só é possível com informação. E hoje o que eu vejo é que o grande problema é que falta informação no país. Nós não temos reais informações, dados de quantos casos existem, enfim, em função de falta de estrutura, de material, de testes, enfim, isso é outra situação. Mas voltando aqui, legalidade. O município precisa respeitar o Estado, sim, sob o olho do Ministério Público e do governo do Estado, podendo ser penalizado. Então, é uma cadeia, é uma ordem que se segue, e que precisa ter esse respeito sobre pena de ser cobrado e judicialmente e arcar com as consequências disso aí. Obrigado e desculpa. Marli. Bem, o que eu gostaria de colocar, nós vivemos hoje no país, no mundo, né, uma situação totalmente nova que a nossa geração ainda não viveu.
E como tudo isso é novo, nós não sabemos como vai ser. Também não podemos dizer aqui a verdade é essa ou a verdade é aquela. Isso talvez só o tempo vá dizer, né? Então nós temos que agir com cautela, com precaução, com bom senso, com muito diálogo, enfim, para que se consiga resolver esses problemas, né? E quero aqui fazer mais um esclarecimento, enfatizar algo que já foi dito aqui, mas que, como eu acredito que deve ter bastante gente assistindo em casa e muitas pessoas talvez não saibam, né? Toda vez que se trata de valores de arrecadação do município, de diminuir a arrecadação, né, a Câmara de Vereadores não tem poder de interferir. Daí vem a razão da indicação do vereador Vini, é uma indicação, a Câmara pode indicar, sugerir, né? E é o que nós estamos fazendo, todos os colegas vereadores estão apoiando a indicação feita pelo colega Vinícius, né? Para que haja essa redução, para que possibilite a população e as empresas, né? Para que possam sobreviver a esse período que nós não sabemos até onde vai, nem sabemos até onde vai chegar. E a única coisa que nós sabemos é que todos nós precisamos viver, sobreviver, e que tomara que a gente consiga trabalhar no sentido de que os prejuízos possam ser os menores possíveis, né? Então, essa é a questão, né? E o restante, o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer, nós não somos os donos da verdade, ninguém é o dono da verdade, né? Mas temos uma certeza, sim, que a situação é muito difícil. É isso. Vereador Arley, então. Bom dia a todos. Cuca, um prazer receber vocês aqui. E essa casa está sempre de portas abertas para o povo. Vim aqui colocar suas necessidades e dar as suas sugestões. Nos últimos dias aí, inclusive pelas redes sociais, aí é muita discussão do fica em casa ou deixa eu trabalhar. E eu entendo perfeitamente a reivindicação do comércio trespacense aqui, que é o nosso caso municipal, daquela pessoa que tem que pagar o funcionário e tem que pagar seus impostos. Postergar aos pagamentos é uma solução, talvez, a curto prazo. Mas como o presidente do Sindilógios falou, é claro que depende de muito do governo federal e do governo estadual. Mas tem certas ações aqui que também o governo municipal pode buscar os meios. E nós entendemos o que foi falado aqui, que o nosso país ele é muito grande, nosso estado é muito grande. Então as medidas tomadas, por exemplo, lá na capital do estado, Porto Alegre, numa cidade grande, elas não servem para nós aqui Três Passos. Então agora não quero me aproveitar do momento até para fazer crítica ou etc. Mas agora é o momento de nós entender como está a situação do outro. Daquela pessoa que tem o seu comércio, tem as despesas para pagar. Pode haver uma prorrogação, mas ele vai ter que pagar. Então, nós, como o colega Tocha aqui explicou, nós podemos encaminhar para o executivo as sugestões, os pedidos, e ele depois dá uma resposta para nós, do que pode e o que não pode. Então, eu, já falando até dentro da nossa comissão, eu iria pedir para não ir à votação amanhã esse projeto, para nós segurar um pouco, encaminhar esse pedido para o Executivo Municipal, e depois nós temos tempo para votar até a sexta-feira ou até na segunda-feira. Obrigado. Vereador Ido, quer fazer algum comentário? Muito bem. Primeiro, eu parabenizo o vereador Vini pela contribuição dada de forma da indicação e que será levada certamente ao Executivo para ser considerado na medida do possível. Mas também lendo a indicação do vereador Vini,
vejo que tem alguns itens semelhantes ao projeto que ora estamos discutindo a sua condição jurídica, onde que fala no parcelamento das condições amplas para o pagamento de tributos e taxas dentro do município, tais como IPTU, ISS e alvará. E aqui no disposto no artigo 4º diz assim: dívidas vincendo de natureza tributária e não tributária no exercício de 2020. Tributária, exatamente aquelas que, ora, havia sido feita a leitura, que é o IPTU, ISS e alvarás. Que é esse é o parcelamento que esse projeto está se tratando, e a não tributária, que eventualmente multas atribuídas a partir da decretação da calamidade. Então, alguma semelhança já existe, se bem que também trata na área da agricultura. Faz-me lembrar do artigo 5º que o relator da Comissão de Justiça, o vereador Vini, já fez a leitura, que trata sobre obrigações perante o município assumidas por produtores rurais e empreendimentos privados. Tem alguma semelhança também. Mas cabe salientar que a indicação trata também de isenções e desconto de 50%. São aconselhamentos legislativos para o Executivo ser considerado. Dizer de que ao grande ex-atleta de Três Passos, Cuca, do qual aprendi a admirar dentro da Águia Negra, os baluartes do futebol, de que, como foi dito, e nossa comissão há de considerar também, de que o projeto em si nós não temos como modificá-lo. Não podemos inserir um artigo dizendo assim, será isentado isso, será considerado aquilo, 30% de desconto dessa natureza. O Legislativo, a Câmara, não tem esse poder de adendar. Portanto, nós temos que votar o projeto sim ou não. Se é prerrogativa do Executivo tratar de assuntos tributários, logo nós temos que considerar ele apenas a área constitucional jurídica. Então, nós vamos debater depois a possibilidade da solicitação do integrante da Comissão de Finanças, junto com os demais membros da Comissão de Justiça, porque nós temos uma solicitação de sessão extraordinária marcada para amanhã, para amanhã também já convocada pelo Executivo, e se há possibilidade jurídica de haver adiamento conforme solicitação do integrante da comissão. Mais ou menos isso, Cuca, presidente da Sindiloja, que nós podemos tratar nesse momento e dizer de que o momento vivido pelo país hoje é muito triste. Para quem vive numa situação de pobreza, que há 20, 30 dias não tem como trabalhar, não descarrega caminhão por falta de carga, que não faz calçamento por falta disso, daquilo, que porque a patroa está em casa, a doméstica foi dispensada, e era o único recurso que ela trazia para casa no fim do dia, era aquele valor da limpeza de uma casa. Considerando toda essa situação que vive as pessoas, principalmente de baixa renda, e logo em seguida o comerciante que tem que pagar suas contas e não aufere de lucro nenhum, ao contrário, só tem despesa, luz, água, empregado, os tributos sobre o empregado, INPS, Fundo de Garantia, é lamentável. Muito triste que o país vive, não sei até quando ele há de se recuperar, mas que eu lamento muito mais, e acima de tudo, é que as promessas advindas do governo federal demoram para chegar. Demoram para chegar até lá na ponta e revitalizar aqueles que mais sofrem. O comerciante, por exemplo, na área de empréstimo bancário,
até que venha a liberação, até que os empregados vão conseguir aqueles valores que o patrão vão dividir com verba federal para pagar o empregado. Isso demora. E a dívida do empresário também vence. Senhor presidente, era a minha consideração. Antes de dar o encaminhamento final da nossa comissão, eu vou também tecer algum comentário. Não estamos todos no mesmo barco, infelizmente. Nós estamos na mesma tempestade, né? No comércio, por exemplo, tem alguns que estão até tendo sucesso com essa situação. Outros sobrevivendo e outros penando, né? E isso vale para todos, né? Vamos pegar lá muita gente dizendo, o aposentado está tranquilo. Até que ponto? Né? Até que lugar, até que momento que ele estará tranquilo? Se amanhã ou depois houver um corte, por exemplo, de salário, ele está tranquilo para aguentar essa situação? Né? Vamos dizer nós aqui, se nós tiver que reduzir o nosso salário, ou se nós tiver que ganhar metade, ou se tiver que doar todo ele, nós estamos tranquilos? Alguns talvez tenham uma reserva, alguns têm uma situação. Então o barco de cada um é diferente, tem gente em barco de papel, outros em barco muito seguro. A tempestade é a mesma, né? Essa é a minha visão com relação a essa situação. E alguns têm condições de, ainda no andar da situação, se organizar e arrumar melhor o seu barco. Outros não. Então esse é um grande problema. E isso mostra para nós o quão grave é a situação da nossa economia. Nossa economia não é estável. Há muito tempo não é estável e ela não é muito segura. A situação da nossa saúde também não é interessante, porque tudo isso está sendo levado para frente para conseguir se organizar pelo que pode vir, talvez não venha, e tomara que não venha, e que todo mundo esteja errado, né? Então, simplesmente esse é o comentário que eu tenho para fazer, que a gente tem uma clareza. Eu estou trabalhando, requisitado da agricultura, fazendo trabalho de monitoramento das entradas da cidade, verificando a febre de quem está entrando, a febre, modo de dizer, a temperatura, vamos falar em termos, eu não sou dessa área, então tenho dificuldade de falar um pouco nessa área. Verificando a temperatura. Tem muita gente entrando com temperatura alta na cidade. Tem muita gente entrando na cidade. Parece que o comércio não está fechado. Eu estou passando minha visão, não do funcionário nem do vereador. As pessoas entram e carros cheios, né? Eu não tô aqui dizendo que não tem que entrar e nem eu estou colocando uma constatação de uma situação que existe, de um decreto que não é para parar de circular. Idosos estão vindo, estão andando, né? Então é o que eu vislumbro no dia a dia que está acontecendo. E aqueles que entram com febre, se dá os encaminhamentos. Está sendo feito isso, né? Está se dando encaminhamento para ver se isso qual é o problema e tudo mais. E os que entram normal podem ter o problema, que nós não temos, pelo menos por enquanto, no município, mas que não esteja, então, que não apresente sintomas, como a gente sabe que isso pode acontecer. Eu vejo que nós estamos numa situação difícil. Talvez muitos comércios não precisavam estar fechados, né? Talvez controlar pessoal. Eu acho que a discussão ela deveria ser um pouco maior e se trabalhar nesse sentido. Mas agora nós estamos aqui frente a um projeto de lei que tem que ser encaminhado ou não. Vereador Vinícius. Obrigado, vereador. Só para aproveitar aqui,
para além da nossa discussão técnica e sobre esse projeto, acho que seria importante, de alguma forma, a mesa diretora e talvez o presidente da casa, o vereador Flávio, que eu sei que nas últimas semanas está também buscando resolver algumas situações, encaminhar, mas que possa fazer um contato com o executivo no sentido de pelo menos saber de que forma que eles estão estudando esse decreto, porque o decreto é posterior à aprovação desse projeto aqui, e o que está se pensando então a respeito dessas sugestões que estão sendo encaminhadas. Acho que a isenção, como ela é uma questão mais extrema, possa até ser complicado realmente de se conseguir, mas muitos anos a gente já votou aqui, por exemplo, descontos de tantos por cento. Eu acho que nesse momento um desconto de 50% ou até mais do que isso possa ser estudado. A questão do alvará da mesma forma, do ISS, alguma diferenciação, mas eu acho que é importante que, além de ser entregue isso, protocolado de uma forma formal, que se tenha também o contato pessoal, através de uma ligação de telefone, de um contato via WhatsApp, que seja, né, com a administração municipal, para saber o que se está estudando pro decreto, que é o que realmente depois vai implicar em questões para a comunidade, para o comércio, para o cidadão trespacense. Tá? Eu quero deixar essa sugestão à mesa diretora, o vereador Ido e o vereador Edivan, que integram a mesa diretora, para que se faça esse contato direto aí com o executivo também, se possível, hoje ainda ou mais tardar amanhã. Vereador William, quer complementar? Eu acho que a discussão, então, foi, né, senhor presidente? Eu vou manter a minha posição, porque a minha compreensão é bem clara. Eu entendo a intenção do colega Arley de adiar o projeto em função da expectativa de atender esses pedidos, tanto das indicações do Vini como do Cuca, mas no meu entendimento técnico, eu repito, esse projeto ele não muda nada, pelo contrário, ele justamente abre esse espaço para acolher isso. Então, não vejo motivo algum para adiar essa votação. Nós já está atrasando essa construção se nós adiássemos a votação desse projeto. É óbvio que é o meu entendimento, só para deixar bem claro, do meu ponto de vista, do que eu estudei do projeto. E analisando os pedidos, o projeto justamente ele abre o espaço para essas discussões. Ele não vai de encontro, ele vai ao encontro. Isso tem bastante diferença quando a gente fala no significado das palavras. Então ele abre a possibilidade de acolhimento das mudanças em relação a justamente, inclusive, isso que o Vini acabou de falar, de nós possibilitar, quem sabe, a diminuição dos valores, já que a exoneração é praticamente impossível. Então, como relator aqui, acolhendo a orientação técnica da procuradora e tendo o meu entendimento de que esse projeto, de fato, ele facilita o acolhimento dos pedidos, tanto do Sindilojas como da população, da indicação do Vinícius, que ele está apto para ir à votação na próxima sessão. Pedir ao companheiro da comissão, o vereador Edivan, se acompanha o relator ou se vota contrário ao voto do relator. Eu também, senhor presidente, eu sigo o voto do nosso relator. Então, como presidente, a comissão daria 2-1 se eu votasse contra. Eu vou acompanhar o voto do relator da nossa comissão. O projeto está apto para ir à votação. Eu vou encerrar, então, a parte da nossa comissão. Vou passar para a comissão cujo colega Ido é presidente. Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, reunião extraordinária do dia 8 de abril de 2020. A leitura sumária do expediente já havia sido e é do conhecimento dos que integram as duas comissões, bem como os convidados para deporem nessa comissão especial, assim como a assessoria da Casa, e que trata estritamente do projeto 21/20, que reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinares do decreto municipal 21 de março de 2020,
E alterações posteriores autoriza a prorrogação de vencimento de dívida de natureza tributária e não tributáveis do exercício 2020 e dá outras providências. A consideração jurídica já foi aqui dita e é do conhecimento de todos, e há de considerar, e incluo dentro da nossa comissão as considerações da doutora Cris. E como relator, eu também considero de que o projeto em si ele deva ir para votação, até porque, primeiro, ele não cabe modificações. Segundo, ele não tolera alterações. Ele cabe a nós dizermos sim ou não. Porém, do lado atribuição política, sim. O que o vereador aqui, depoente Vini, nos coloca, de que esses documentos aqui deixados serão levados ao Executivo e que certamente nós vamos solicitar ao presidente da Casa que leve também as preocupações, a mesa também, ao Executivo, de no mínimo, porque nós não, aqui não trata de isenções, apenas prorrogações, que no mínimo há de considerar o máximo de tempo possível para prorrogar. Se puder considerar um tempo maior, com parcelas diminutas, no pagamento desses tributos, que o Executivo, então, considera esse momento crucial do comércio de nossa cidade. E isso nós vamos fazer, senhores presidentes das duas comissões, senhores componentes. Nós vamos pedir ao senhor presidente que leve em mãos ao Executivo, e essa preocupação também será falada oralmente ao Executivo, para que, no mínimo, faça isso, considere isso, leve em conta isso, de que, como autoriza ele a prorrogar, que eleva essa prorrogação o máximo de tempo possível a considerar juridicamente. A consideração ao voto da vereadora Marli? Seu voto, então, é favorável, né? Eu acompanho o relator, meu voto também é favorável. Vereador Arley? O seu voto é favorável, então, que vá... Sim. Eu concordo também plenamente e até quero fazer uma indicação que aqui não tem as datas, né, para o parcelamento do IPTU, mas o Executivo também pode distribuir um percentual menor nas primeiras prestações e um percentual maior no final. Então eu entendi perfeitamente a colocação do colega Tosh, que isso abre uma discussão para depois, entendeu? Então eu só quis dar essa sugestão, por exemplo, de colocar um percentual menor no começo das prestações do IPTU, você não vai conseguir dar desconto, etc. Mas então eu acompanho o relator que vá à votação na próxima sessão. Desta forma, o projeto está apto para amanhã, conforme solicitação do Executivo, na sessão extraordinária, ser levado à discussão ampla do plenário, que vai dizer, então, sobre o destino do projeto. Ademais, encerro a consideração dos demais membros da Comissão de Finanças. Boa tarde.